queria trabalhar algo que Deus colocou no meu coração sobre o tema transpondo barreiras, vivendo impossíveis. Foi um tema que Deus colocou no meu coração numa perspectiva que o pastor, alguns anos atrás, ele me deu uma missão e ele simplesmente me deu o texto que se encontra em João 7,38. 7,38. João 7,38. Mas eu gostaria de ler os versículos 37, 38 e 39. O Evangelho de João, capítulo 7, versículos 37, 38 e 39. Assim está escrito: no último dia, o mais solene dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto: se alguém tem sede, deixai-o vir a mim, para que beba. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Mas ele se referiu ao Espírito, que mais tarde receberiam o que nele cresce, pois o Espírito Santo até aquele momento não fora concedido, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Glórias a Deus. Amém, amados. Texto maravilhoso da porção da palavra de Deus. Mas, como eu tinha dito, eu recebi uma missão algum tempo atrás do meu pastor, e ele diz: Góes, você vai ministrar uma mensagem, e o tema e o versículo é esse. E ele me deu 7,38. Ao primeiro momento, quando eu li esse texto, confesso aos irmãos que eu não soube muito para onde caminhar. Mas a gente vai buscar a Deus, a gente vai orar, e Deus vai abrindo os caminhos, e a mensagem vai se formando no nosso coração. No primeiro momento, eu até brinquei com o pastor quando ele me falou. Eu lembro nitidamente de uma imagem que, quando criança, vi, de um homem com os braços abertos e um rio saindo de dentro dele. E eu brinquei com o pastor, eu digo, é algo nesse sentido. E o pastor riu e disse: vá ler, vá meditar, vá orar e vá estudar. E aí, conforme nosso pastor orientou, assim eu fiz. E a primeira coisa que o Espírito Santo colocou no meu coração foi: estude sobre rios. Veja o que realmente Jesus quis falar. Jesus estava falando, colocando o rio como uma metáfora de algo que era muito mais transcendente, muito maior. Jesus estava dizendo: olha, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão de dentro de você. Jesus estava dizendo, e o texto no versículo 39 vai deixar bem claro, que ele estava se referindo ao Espírito Santo, que ainda havia de vir. O Espírito de justiça, o Espírito de amor, o Espírito que nos acompanharia, glórias a Deus, até a sua vinda. Glórias a Deus. Ele estava falando que esse Espírito ia habitar em nós, Igor. Mas não só habitaria em nós. Através dos nossos atos de justiça, através do nosso testemunho, através das nossas ações com os irmãos, com a igreja, por onde nós passarmos, transformaríamos vidas. Eu acho isso muito interessante. Porque quando a gente vai estudar um pouco sobre rios, a gente percebe que por onde o rio passa, ele transforma vidas. Por onde o rio, no deserto que o rio passar, ele traz vida. A gente consegue ver isso nitidamente. Existe um rio, que é um rio intermitente no deserto do Negueb, em Israel, que é um rio que de tempo em tempo ele aparece com o derretimento das geleiras. Mas ele é um deserto tremendo ali no Negueb. Glória a Deus. Eu já comentei sobre esse rio. E quando ele derrete, esse rio começa a vir
E ele vem com aquelas águas. Eu até brinquei a última vez que eu estive aqui, eu disse, procure no YouTube, você vai encontrar imagens desse acontecimento. E esse rio, quando ele vem, ele vai transformando a paisagem. Ele vai trazendo vida. É um acontecimento. Glória a Deus. Aleluia. Por quê? Porque Jesus estava usando essa metáfora e dizendo para mim e para você esta manhã: por onde você passar, você tem que fazer a diferença. Por onde você passar, você tem que trazer vida, tem que trazer luz. Glórias a Deus. Aleluia. Assim como aquele rio, o riozinho no deserto de Negueb, assim é a minha e a sua vida. Glórias a Deus. Crentes, nós precisamos entender, glórias a Deus, que Jesus, quando fez alusão ao rio, ele quis passar uma mensagem muito nítida para aqueles que estavam escutando, que conhecia de deserto, conhecia de locais mortos, lugares que precisavam de oásis para que houvesse vidas. E ele diz, olha, mesmo nesse lugar, quando o rio passa, ele produz vida. E ele diz, seja igual a esse rio. Glória a Deus. Por onde você passar, através do Espírito Santo na sua vida, você vai transformar a vida da sua família. Glória a Deus. Você vai transformar a vida dos seus amigos. Você vai transformar a vida dos seus familiares. Porque você é um rio, crente. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. E quando eu estudei um pouco sobre rios, eu aprendi que o rio se alimenta de 4 formas. A primeira forma que o rio se alimenta são de fontes naturais e individuais. Há um certo tempo atrás, minha esposa, que gosta muito de fazer essas trilhas, acampamentos, inventou de fazer uma trilha sobre o rio Guaxuma, aqui em Maceió, na capital de Alagoas. É um rio que passa e deságua no mar. Glória a Deus. Hoje bem menor do que outrora, mas nós fizemos um percurso no meio da mata até encontrar a fonte do rio Guaxuma. E é interessante porque a gente percebe o brotar das águas no meio daquela areia fina, a água brotando. Ali são fontes naturais. Glória a Deus. O rio Guaxuma, ele se alimenta de fontes naturais que brotam da terra. Assim, amados, são os grandes rios. Quanto mais fontes naturais você tem, mais forte você é. O rio Amazonas tem em torno de 3.000 fontes naturais. É considerado o rio com maior vazão de água do mundo. Por quê? Porque ele tem muitas fontes naturais. Glórias a Deus. Assim também é o crente. Quanto mais fontes naturais nós temos, amados, mais forte nós somos. E aí, se você fizer uma analogia, que fontes naturais são essas, Góis, que você está falando? Eu iria lá na Babilônia, e perguntaria a Daniel, Daniel, como é que você consegue, no meio de um povo idólatra, de um povo cheio de demônios, envoltos na idolatria, conseguir adorar o teu Deus e se permanecer fiel? Se nós tivéssemos a oportunidade mesmo de perguntar a Daniel, certamente Daniel diria, 3 vezes, eu me coloco virado para Jerusalém e eu oro ao meu Deus. Orar ao meu Deus é uma fonte natural que todo crente tem que ter. Glórias a Deus. Aleluia. Então, crente, glória a Deus, nós precisamos ser igual a Daniel, buscar ao nosso Deus em oração, porque a oração é uma fonte natural. Crente que ora, aleluia, é como um rio. Precisamos entender isso. Se nós tivesse a oportunidade de falar com Davi e perguntar, Davi, como pôde passar tantos anos em um deserto? Ficar próximo de pessoas marginais, e quando a palavra de Deus diz que eles eram marginais, à margem da sociedade. Tudo que não presta estava ali, ladrão, homicida,
Eles estavam à margem da sociedade. Mas Davi foi para lá. Glórias a Deus. E no meio daqueles marginais, ele começou a fazer a diferença. E de vez de se influenciar por eles, ele começou a influenciar aqueles. E pelo menos, digo, 300 ele influenciou, pelo que a Bíblia está dizendo, que nós sabemos que foi muito mais. Mas pelo menos 300, sabe por quê? Porque os 300 valentes de Davi vieram de lá, dos desertos. Se nós viéssemos a perguntar para Davi: Davi, qual é a tua fonte natural? Ele ia dizer: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aleluia. Mas antes, tem o seu prazer na lei do Senhor. Aleluia. Aleluia. Qual a fonte natural de Davi? Não se misturar com o mundo. Aleluia. Às vezes a gente coloca na nossa cabeça que o local e as pessoas não influenciam. Não. Nós temos o poder de influenciar. Aleluia. E Davi disse: antes tem o seu poder o quê? Na lei do Senhor, na palavra de Deus. Davi estava falando disso. Isso é uma fonte natural. A palavra de Deus é uma fonte natural, imensurável. Glória a Deus. Se nós procurássemos Esdras e desse esse microfone e chegasse Esdras, glória a Deus, como o Senhor conseguiu voltar para Jerusalém, tendo tudo do palácio, e foi lá para construir os muros, ajudar na construção do templo. Qual é a tua fonte natural, Esdras? Eu acho lindo quando você pega o livro de Esdras 8:22. Esdras vai dar um testemunho tremendo. Ele vai dizer: olha, alguém chegou para mim e disse: Esdras, pede ao rei, tu é copeiro do rei, tu tem crédito com ele, pede ao rei soldados, cavalos para que te acompanhem, porque a caminhada é perigosa. Aí Esdras diz: eu tive vergonha de pedir ao rei, porque eu sempre falei bem do meu Deus ao rei. Eu disse para o rei da Assíria que o meu Deus era o rei dos reis, Senhor dos senhores. Como é que eu vou pedir segurança se o meu Deus vai me acompanhar nessa missão? Aí o texto vai dizer que Esdras colocou o quê? A sua fonte natural em evidência. Eu vou jejuar. Aleluia. Demir, desculpa. Aleluia. Glórias a Deus. Eu vou colocar a minha fonte natural. Eu vou jejuar. Eu vou buscar o meu Deus. Crente que ora, crente que lê a palavra, crente que jejua, tem fontes naturais imensurável. Glórias a Deus. Quanto mais fonte natural o crente tiver, mais forte ele é. Glórias a Deus. Os rios se alimentam de fontes naturais. Os rios também se alimentam dos seus afluentes. Quanto mais afluentes os rios têm, mais forte ele é. Eu morei em Manaus por quase 2 anos. E lá tinha um rio enorme, o Rio Madeira. Glórias a Deus. Mas esse Rio Madeira era afluente do Rio Amazonas. Glória a Deus. O Rio Amazonas, como eu disse, o maior em volume de água, tem mais de 1.100 afluentes. Glórias a Deus. Você pode ser um rio grande, grande como o Rio Amazonas, mas alguém é afluente de você, e você é afluente de alguém. Glória a Deus. O crente desunido, ele tende a morrer. Ele não passa água para ninguém, não recebe água de ninguém.
Quanto mais afluente você tiver, mais forte você vai ser. Quanto mais amigos, crentes verdadeiros, homens e mulheres de Deus você tiver, mais forte você vai ser. Glória a Deus. Os rios se alimentam dos seus afluentes. Glória a Deus. Você é um rio, crente. Aleluia. Glórias a Deus. Em terceiro, os rios se alimentam do derretimento das geleiras. Eu estive em Lucerna, na Suíça, e tem um rio lindo, um rio chamado Reus. Lindo, 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 águas transparentes, caudalosas, mas que você via até a pedrinha lá embaixo da ponte. Coisa tremenda. E eu perguntei para um habitante, e ele disse: não, esse rio vem das cordilheiras, com o derretimento das geleiras se forma esse rio. Um rio lindo. E a gente aprende que os rios também são formados por geleiras. E qual o aprendizado que nós tiramos para hoje? Glória a Deus. Tem pessoas que têm uma pedra de gelo no coração. Mas essas pessoas precisam, glórias a Deus, receber a palavra de Deus. Precisam ser edificadas, glórias a Deus. Aleluia. E eu disse uma vez, certa vez eu disse: olha, quando você ganha uma alma para Jesus, é uma bênção, fica um marco na tua vida. Mas quando você ganha uma alma que é uma geleira, fica impactada a tua vida. Porque não é fácil quando tem algum irmão ou uma irmã com o coração já travado, mesmo dentro da igreja, não dá um glória a Deus, não dá um aleluia, não recebe espiritualidade, reclama de tudo, é uma geleira. Aí vem o crente cheio de fogo, aleluia, aí vem derretendo as geleiras. Eita glória. E quando você derrete a geleira, meu irmão, a geleira passa a ser rios. Aleluia. Os rios se alimentam também das geleiras. Aleluia. Quarto, os rios também são alimentados por chuva. E nós aqui em Rio Largo conhecemos muito essa história. Nesse momento está chovendo. Toda vez que chove nessa região da mata, glória a Deus, aonde pertence Rio Largo, nós ficamos com um sinal de alerta. Por quê? Porque a cidade é cortada por um rio. Por isso que o nome é Rio Largo. A parte do rio Mundaú mais larga. Então a cidade recebeu esse nome. E nós sabemos que toda vez que chove, o rio cresce. Aleluia. A chuva, meus amados, fala das bênçãos de Deus que são derramadas todos os dias na minha e na sua vida. Se você permitir que essa chuva de Deus adentre no canal da sua vida, o seu rio vai crescer. Aleluia. Os rios se alimentam das chuvas. Quando chove, o crente vai sendo renovado, restaurado, vai dando glória a Deus, aleluia. E ele vai crescendo. Sabe por quê? Porque você é um rio, crente. Glória a Deus. O rio, aleluia, aleluia, glória a Deus. O rio tem a sua forma de correr. A maneira do rio correr tem a ver com a vida do crente. Aleluia. Tem cantos que tem cachoeiras, declínios, mas tem cantos também que tem remanso. Mas todavia o rio não para. O rio continua a sua caminhada. Assim também é a vida do crente. Nós não podemos parar, independente das intempéries da vida. Nós como crentes temos que caminhar todos os dias. Alguns momentos da nossa vida com rapidez, com força, como aqui, onde tem um declínio maior, onde o rio se encontra maior,
Mas lá na frente, o rio vai trazer remanso, vai ficar mais calmo, mas ele continua andando, porque ele não pode parar. Ele sabe que não pode recuar, porque se recuar, se parar, vira um lago. E quando vira um lago, vem sapo, vem todo tipo de intrusos, e vai fazer morada dentro do lago. E o crente não é lago. O crente não deixa nada entrar na sua vida que não seja os movimentos do Espírito Santo. O rio precisa de movimento, assim como o crente, ele precisa estar em movimento. A sujeira vem, ele já bota para o lado, porque ele diz aqui não. O crente não pode se permitir a ficar parado. A água perde a qualidade, cria lodo. O crente é um rio, ele segue em frente. O rio só anda para frente. Você nunca vai dizer que o rio subiu o morro. Não, ele desce. Glória a Deus. Filipenses 3,12 vai dizer: mas esquecendo-me das coisas que para trás fica, prossigo eu. Olha, esse é Paulo dizendo: você é um rio, você vai para frente. Crente, prossiga para frente. Assim é o crente fiel. Glória a Deus. Ele segue o seu caminhar. Momentos mais rápidos, momentos mais devagar, mas nunca parar. Aleluia. Glória a Deus. Assim é o crente fiel. Tem muita coisa que até parece rio. De longe parece um rio, mas quando você chega mais perto, você percebe que não é um rio. Certa vez eu estava viajando com um pastor aqui no interior, e eu vi um espelho d'água no horizonte. E eu perguntei: pastor, tem algum rio aqui que passa? Ele não soube. A gente estava caminhando para alguma cidade. Ele ia ministrar em alguma cidade aqui do interior. E conforme a gente foi chegando, a gente percebeu que não era um rio, era o Canal do Sertão. E aí, Igor, canal a movimento. As águas andam, não estão paradas, não tem lodo. Mas o crente não é um canal. O crente é um rio. Sabe por quê, meu irmão? Porque canal, quem diz para onde ele vai é o ser humano. É ele que constrói e diga: você vai para cá, você vai para lá. Os rios não. Quem diz o caminhar e a caminhada do rio, olha, é Deus. As cidades não temem os canais. As cidades temem os rios. Quando Deus diz destrói, o rio destrói. Você é um rio, crente. Glória a Deus. Você não é um canal. Há uma diferença enorme de ser um rio e ser um canal. Aleluia. Vejo muita gente trocando as coisas de Deus, buscando as coisas dos homens, esquecendo que Deus sabe o percurso da sua vida. Muitas vezes a gente se coloca naquele concreto armado feito pelos homens, como é os canais, porque a gente se coloca naquela condição, a gente prefere estar no comando dos homens, que é mais seguro. Mas Deus está dizendo esta manhã: você é um rio, crente. Sou eu que vou dizer o teu destino, por onde você vai passar. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Quando eu vejo a caminhada de um rio, eu vejo também algumas semelhanças com um homem, com um crente fiel. Glórias a Deus. O rio, o seu alvo é a foz. Pode ser um mar, uma lagoa, um outro rio. Ele está caminhando com um só destino. Ele tem um alvo. O crente tem um alvo. Hebreus 12 vai dizer: portanto, deixe todo embaraço, todo pecado que te rodeia tão de perto, e corramos o quê? Com paciência a carreira, olhando para onde? Para Jesus. Para Jesus, autor e consumador da nossa fé.
O rio tem um alvo, a sua foz. Nós temos um alvo, a nossa foz é Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Não importa se você é um riacho ou um rio grande. O importante é chegar lá. O importante é chegar no alvo. Para receber aquela palavra linda que está em Mateus 25, 21. Servo bom e fiel. Glórias a Deus. Foste fiel num pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Esse é o nosso alvo. Aleluia. As dificuldades da vida faz você contornar morros. Você descer mais depressa do que deveria, do que gostaria. Você muitas vezes parar quando você queria caminhar. Mas você vai chegar no teu alvo. O rio chega na foz. A nossa foz é Cristo. Aleluia. O alvo do crente é Cristo. Nunca esqueça disso, crente. O seu alvo é Cristo. Oh, aleluia. Quanto mais o rio desce, mais forte ele fica. Aleluia. Quanto mais o rio desce, mais forte ele fica. Presta atenção, crente. Quanto mais a gente desce na presença de Deus, mais forte a gente fica. Tem muita gente querendo crescer. Tem muita gente querendo posições. E a palavra de Deus diz, não, não é assim, não é assim. Desce. Quanto mais você desce, você fica mais forte. Satanás, com esse pensamento que ele implantou no mundo, ele não entendeu a grandeza dele diante de Deus. E no lugar de descer, ele quis crescer. Ele quis o trono. E quando você quer algo que não é seu, glória a Deus, você é lançado fora. Satanás quis crescer, ele não era um rio. João Batista, muito melhor do que o inimigo, do que Satanás. Quando perguntaram para o João, João, tu és o Messias? Não sou digno nem de atar as sandálias às alparcas dos seus pés. Eita, aleluia. Mas João, tu batiza com água. Ele vai batizar com fogo do Espírito. Aleluia. Glória a Deus. E foi descendo. Cada vez que constrangia João, ele descia mais. Chegou um momento que ele diz, é necessário que eu diminua e ele cresça. Essa é a visão do crente. Eu vou me colocar, Senhor, na tua condição, na condição de servo, na minha condição, diante dos teus olhos. É necessário que o Senhor cresça na minha vida, que eu diminua. Glórias a Deus. Não sonhe em ser um grande pregador. Não sonhe em ser não sonhe. Sonhe em ser servo. É necessário que ele cresça na sua vida. As honras, as bênçãos de Deus, ela vem como consequência de servidão. São prêmios. Paulo vai dizer em Filipenses 2, 5, de sorte que haja em vós, Filipenses, o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo grande, não teve usurpação de ser maior do que Deus, mas pelo contrário, ele se esvaziou, se colocou na condição de homem. Isso é amor. Olha o exemplo que Jesus está nos dando, que o nosso mestre está nos dando. Ele sendo grande disse, não, eu vou mostrar para ele como é que se faz. Se esvaziou, se colocou na qualidade de homem e diz, olha, eu vou morrer da pior morte da época, da morte mais humilhante, a morte de cruz, por amor a eles. Aí Jesus olhou para Jesus, Deus olhou para Jesus e disse, vou colocar um nome acima de todos os nomes. Aleluia.
Diante desse nome, demônio não consegue. As portas do inferno não prevalecem. Aleluia. Só cresce quem desce. Por onde o rio passa, ele transforma a paisagem, transforma a vida. Vi uma vez de um certo pregador falando de um texto, e ele disse: olha, Jericó era uma desgraça. Pense num lugar horrível. Mas passou um rio por lá. Raabe. Salvou a vida dela, salvou a vida dos seus familiares, salvou Israel. Raabe se converte, muda sua casa, muda sua família. Glória a Deus. Um dia desse eu estava na igreja onde eu estou ali auxiliando o nosso pastor. E eu lembrei de uma mensagem de uma jovem que foi ministrar na Coreia do Sul. E ela foi como missionária. Nós não sabemos o nome dela. Nós não sabemos a localidade onde ela... Sabemos que era uma jovem missionária. E no meio da guerra entre as Coreias, os dois países acabados, os missionários, fazendo a sua parte de toda parte do mundo, chegavam para falar do amor de Cristo. E certa vez uma jovem chegou para um homem moribundo, próximo da morte, com tuberculose. Já estava esperando a morte. E ela disse: olha, eu vim trazer alguém que pode te curar. E ele, meio cético, ele disse: se essa pessoa me curar, eu vou ser servo dele para o resto da minha vida. E ela ora, ela fala do amor de Jesus, ela cuida, aquele senhor é curado, aceita Jesus, muda o seu nome para Paul Walsh, não é isso? Um dos maiores pregadores do mundo, o maior pregador da Coreia do Sul. Hoje, as maiores igrejas, igreja batista, metodista, Assembleia de Deus, as maiores do mundo, estão onde? Na Coreia do Sul. Porque um dia passou um rio no meio daquele deserto. Ele não sabe o nome daquela irmã, não sabe se já morreu, ele faleceu há pouco tempo. Mas ele nunca soube. Mas ele sabe que um rio passou por lá. E no meio do deserto trouxe vida. Glória a Deus. Hoje, a Coreia do Sul é uma das igrejas cristãs mais forte. Uma igreja que ora, que jejua. Uma igreja que busca a palavra de Deus. É uma igreja abençoada no meio do Oriente, com budismo, com toda sorte daquelas religiões, Confúcio, tem vários, mas ela está lá com o cristianismo forte, pregando o amor de Cristo, salvando vida, um dos países mais desenvolvidos do mundo. Sabe por quê? Porque um dia passou um rio no meio do deserto. Glória a Deus. Aonde o rio passa, ele transforma vidas. A história daquele país mudou. A história daquele homem mudou. A história do país mudou. A história de milhares de pessoas mudaram por causa da vida de uma missionária. Glória a Deus. Você é um crente, rio. Glória a Deus. Não existe barreiras que impeçam o caminhar de um rio. Ninguém consegue deter um rio. Aleluia. Às vezes a gente para pensar: Deus me deu promessa disso, Deus me deu promessa daquilo, eu tenho promessa para minha família, mas as promessas não se realizam. Por quê, Senhor? Glórias a Deus. Por que isso acontece na minha vida? Já deveria ser cumprido. Lembre-se, Davi era um rio, Saul era uma barragem. Foi travando Davi. Mas chegou um momento que Deus disse: Saul, recolhe as pernas, vai ser sepultado
perante os seus pais. Porque o lugar daquele jovem é o trono de Israel. Davi era um rio. Saul era uma barragem. Tem muita gente, meus amados, que vão tentar ser barragem na sua vida, impedir o seu caminhar, impedir que você vá mais adiante. E muitas das vezes vão parar você por um tempo, porque eles têm força de barrar, Igor. Às vezes lideranças que estão na nossa frente, estão acima de nós. Como Saul era rei, e Davi ainda era seu servo. Mas Deus disse: o destino desse jovem é o trono. Saul fez de tudo, mas chegou o momento que Deus disse: não, afasta Davi agora. Assim é na minha e na sua vida. Muitos vão tentar parar a sua caminhada, vão tentar parar o seu caminhar, e vão se colocar como barragem. Mas o seu caminho é o alvo, que é Jesus Cristo. As bênçãos que Ele determinou para a sua vida, a Bíblia vai dizer que são maiores. Os sonhos de Deus são maiores e melhores. E Ele já determinou. As barragens vão acontecer ao longo do caminho. Por um tempo você pode até parar. Mas deixa eu contar uma história para finalizar. Certa vez um pastor, muito amigo nosso do Rio, e ele era oficial do exército, e ele conta que, em uma das suas ministrações, ele conta que ele voltou, ele foi para o interior da Bahia, e ele, na época que ele foi, estava se construindo uma barragem, um rio bem pequenininho, aquele rio fraquinho, e começaram a construir uma imensa barragem. E ele perguntou para os engenheiros, ele trabalhava no exército, e ele perguntou: por que essa barragem? Esse rio tão pequeno. E eles deram uma explicação, e ele foi. Pouco tempo depois, se eu não me engano, 7 anos depois, ele volta para o mesmo local. E ele vê aquele lago enorme, e a barragem pronta, segurando. E ali já estava gerando energia. E ele perguntou para um daqueles responsáveis: quantos anos parou o rio aqui para que transformasse nesse lago todo? O responsável chegou para ele e disse: 7 anos. 7 anos nós paramos, fechamos as comportas e não passou uma gota. Paramos o rio. Aí ele falou: e depois? Aleluia. Ele disse: ou a gente abria as comportas, ou o rio passava por cima. Você é um rio crente. Deus está dizendo nessa manhã para a sua vida, para a minha vida, que ninguém vai impedir o teu caminhar. Vão se colocar barreiras, mas ou eles abrem as portas, ou você passa para o céu. Porque o teu objetivo já está traçado pelo teu Deus. Você vai chegar no alvo. Por isso que eu disse no começo: transpondo barreiras, vivendo impossíveis. Glória a Deus. Nós precisamos entender que Deus já traçou o nosso caminho natural, por onde nós vamos passar. Precisamos entender que vai ter momentos de cachoeiras, vai ter momentos de quedas abruptas, mas vai ter momento também que você vai estar ali na calha do teu rio, mesmo seguindo os passos de Deus, na caminhada certa. Vai ter momentos que vão colocar barragens, mas vai ter momentos também que você vai passar por cima das barragens. E a glória, aleluia, que Deus vai colocar na tua vida vai ser tão grande, tão tremenda, porque você conseguiu transpor aquelas barreiras, que você vai ter o privilégio de contar o testemunho e falar essas maravilhas para outros, e vai edificar a vida de outros. E é assim que nós somos rios.
através da nossa vida, através dos nossos atos de justiça, através do nosso testemunho, a gente vai edificando e as fontes de águas vão salvando. A palavra de Deus vai dizer que ao cheiro das águas vai brotar vida, ao cheiro. Imagina com a multidão de água que vai sair do teu interior, vidas vão transformar, você vai olhar para o lado e você vai ver paisagens verdes transbordando, glória a Deus, frutificando. Sabe por quê? Porque de dentro de você vai sair águas vivas, do teu interior vão fluir águas vivas. Basta se colocar na condição de estar no caminho e no caminhar que Deus projetou para a tua vida. A nossa oração essa manhã é: Senhor, não nos afasta, não permita que nós mesmos nos afastamos do caminho que o Senhor traçou para as nossas vidas, do caminho que o Senhor traçou para os nossos familiares, para os nossos filhos, esposos, para os nossos parentes, para as pessoas que nós amamos. Nos ajuda, Deus, a que essa água sempre flua com poder e glória. Glórias a Deus. A mensagem dessa manhã é essa: Deus quer que você continue no caminho. E esta manhã eu te convido, glórias a Deus, aleluia, eu te convido esta manhã para que você aceite a esse Jesus, glória a Deus, aleluia, a esse Jesus que é o teu alvo final. Existe um vazio que só é preenchido através de Jesus. E Jesus está dizendo essa manhã para você: eu quero adentrar nesse vazio, eu quero tirar a depressão, eu quero tirar a tristeza, eu quero te mostrar o caminho mais excelente. Olha que palavra linda, um caminho mais excelente, um caminho de glória, um caminho de bênção, um caminho de vitória. E eu vou te ajudar a passar por todas as barreiras. Todas as barreiras. Você vai transpor as barreiras. Basta você colocar aqui no chat: eu aceito a Jesus. Você que está nos escutando esta manhã, está sendo impactado com essa palavra, e ela está adentrando o seu coração. É o momento de você dizer: eu aceito a Jesus. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Tenho certeza, através do Espírito Santo, que é aquele que pode convencer o homem do pecado e do juízo. Está nesse momento no seu coração, nos seus ouvidos, dizendo: coloca aí, aceita. Nós vamos orar por você. Nós vamos fazer um clamor de vitória. Deus vai abrir os teus olhos espirituais e você vai entender qual é o caminho que Ele quer que você ande. Mas coloca aqui: eu aceito a Jesus. Oh, Jesus, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso.